Pronto, agora sim. Iniciando a nossa gravação, nossa aula de hoje. Então, nós vamos trabalhar com algumas questões, já avisando o Enem, né? Provas que vem por aí. Felizmente não serão esse ano, mas no próximo ano, por conta desses problemas. Mas tem algumas questões aqui bem pertinentes, pessoal, dentro do contexto que vocês vão precisar para as avaliações futuras, internas e externas, tá certo? Então, eu vou apresentar aqui as questões, a gente vai discutindo questões objetivas. As respostas vocês podem, ou ligando no microfone, ou lá no chat, vocês colocam para a gente debater o assunto, tá certo? Então, vamos ver aqui se eu consigo apresentar. A internet hoje está aquela maravilha. Então, eu vou fazer chamada, sim, ao final da aula eu vou correr aqui nessa chamada, tá bom? Tá dando para visualizar aí umas questões? Sim, Então vamos para elas, tá certo? Tem um enunciado logo aqui acima, diz o seguinte, olha. A geografia é uma das disciplinas que faz parte da prova de ciências humanas e suas tecnologias no Enem. Nela encontram-se conceitos referentes aos diversos problemas relativos ao país e o mundo. As diversas áreas da geografia, como clima, demografia, economia, geografia urbana, energia, geologia e geopolítica, são frequentes na prova. Então, historicamente, sempre cai esses assuntos aqui, né? População, a parte física, socioeconômica, expansão das cidades, as energias, né? As formas de energias novas, antigas, as renováveis, as mais atuais, geopolítica, a diferenciação dos territórios, a formação dos territórios, nós vimos lá no início. Então, tudo isso aqui sempre é cobrado nas provas do Enem. Então, para um bom aproveitamento nas questões de geografia, é necessário que os estudantes estejam atentos aos temas atuais da economia e da política mundial. Então, é aí que eu falo com vocês. É sempre bom vocês estarem pesquisando, assistindo aqui a pular um jornal, vai lá na internet, faz essas pesquisas, essas consultas, porque a atualidade ela é primordial nas provas e nos exames que vocês vão se submeter. Pergunta muita coisa atual. Claro, também busca coisas antigas, mas a atualidade é predominante. Também é desejável que o estudante possua um bom conhecimento das disciplinas de sociologia e história, principalmente. Por quê? Porque geografia está atrelada a essas duas disciplinas aqui, tanto que fazem parte de um contexto de ciências humanas. As três fazem parte da mesma área. Essa lista de questões que caíram nas provas do Enem relaciona os principais temas e ajudará a orientar os estudos. Então, vem aqui a nossa questão número 1. Enem 2018 diz o seguinte, olha. Leiam com atenção o enunciado, pessoal. O enunciado da questão é a peça fundamental para vocês acertarem as respostas. Então, em Beirute, né, no Líbano, quando perguntado sobre onde se encontram os refugiados sírios, a resposta do homem é imediata. Em todos os lugares e em lugar nenhum. Andando ao acaso, não é raro ver, sob um prédio ou num canto de calçada, ao abrigo do vento, uma família refugiada em volta de uma refeição frugal, posta sobre jornais como se fosse guardanapo. Também se vê de vez em quando uma tenda com a sigla Acnur, Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, erguida em um dos raros terrenos vagos da capital. Se a gente observar bem essa questão, olha, né, foi retirado de um texto de 2015, adaptado, a história, em síntese, acontece em Beirute, na região do Líbano, capital do Líbano, que fica lá no Oriente Médio. Quando a gente leva para essa questão do Oriente Médio, é por isso que é importante localizar. Quando a gente entra nessa questão do Oriente Médio, lá nós vamos observar que é uma região de conflitos generalizados. É questão social, é questão econômica, é questão política, é questão religiosa.
Então, o texto nos mostra o seguinte: andando ao acaso, não é raro ver um prédio ou no canto de calçada ao abrigo de um vento uma família refugiada. Por que ocorrem essas famílias refugiadas? Porque eles estão fugindo, pessoal, desse mundo de conflitos. O Oriente Médio é uma área extremamente conflituosa. É lá onde estão encravadas várias discussões que até hoje a ONU ainda não conseguiu pacificar. Não sei se vocês lembram um texto que a gente em sala de aula, eu falei para vocês sobre a importância da ONU, que é justamente trazer a pacificação, a paz mundial. Só que muitos acordos foram feitos nas décadas de 40, de 50, na região do Oriente Médio, mas todos eles acabaram sendo suspensos, né? Vários acordos de paz foram desrespeitados. Então, sabendo disso da nossa questão, vamos aqui ao que o cenário descrito aponta para uma crise humanitária. Então, a pergunta é aqui, ó, aponta para uma crise humanitária que é explicada pelo processo de, reforçando para vocês, o enunciado aqui é a alma do negócio. Porque às vezes o texto fala uma coisa, vai rebuscar outra, mas é aqui que está o ponto principal, na pergunta, no enunciado. Então, aponta para uma crise humanitária. Ela é explicada pelo processo de quê? A migração massiva de pessoas atingidas por catástrofes naturais. Letra B, hibridização cultural de grupos caracterizados pela homogeneidade social. Letra C, desmobilização voluntária de militantes cooptados por seitas extremistas. Letra D, peregrinações religiosas de fiéis orientados por lideranças fundamentalistas. Ou letra E, desterritorialização forçada de populações afetadas por conflitos armados. Tendo em vista, colegas, o que foi dito nessa questão número 1, lendo o texto e observando enfaticamente a questão, qual letra vocês marcariam nessa primeira questão? Vocês colocam lá no chat, quem quiser fala no microfone, tá bom? Vou dar uma olhadinha aqui, já tem algumas letras aqui bombando. É Davi, Letícia, Samira, por enquanto, apenas 3 se posicionaram. Vamos lá, pessoal? Tem mais, são 14 pessoas, 3 pessoas conosco, apenas 3. Jacó também letra E, Caliane letra E. Por enquanto, unanimidade, né? Alguém pensa diferente, alguém acha que é outra resposta? Letra E para o Wellington também. Então vamos lá na nossa questão para a gente ver se realmente essa letra E. Rebeca, Eduardo também letra E. Então vamos aqui. Já que vocês dizem que é a letra E, então vamos entender as 4 primeiras. Cenário de crise humanitária. Migração massiva de pessoas atingidas por catástrofe natural. Não se encaixa nesse quesito. Né? A catástrofe natural que a gente vê no texto não é citada. Então não é letra A. B. Hibridização cultural. O que é hibridização cultural? É que a cultura das pessoas ficaram híbridas, ou seja, online, à distância. Não tem nada a ver com isso. Isso não causa homogeneidade social. C. Desmobilização voluntária. Não tem nada a ver com desmobilização voluntária. Não tem nada voluntário aqui. D. Peregrinações religiosas de fiéis. O texto não está falando sobre saídas religiosas. E sobrou, claro, letra E. Desterritorialização, ou seja, saída de território forçada por populações afetadas por conflitos armados. Aí sim, casa com a crise humanitária citada no texto. Então, letra E é a nossa primeira resposta. Ficou claro para vocês o motivo da letra E? Deu para entender essa dinâmica aí da letra E do primeiro texto? É. Então, vamos aqui para a segunda questão. Só um segundinho, pessoal. Então, vamos voltar aqui. Agora vamos para a segunda questão.
Enem 2018. Observem aí, pessoal, esse gráfico que nos é apresentado. Veja que nós temos aqui os vértices, né? Esse de 0 a 90 milímetros em precipitações, são as chuvas. Temos essa aqui, escala aqui abaixo, que é o tempo, que é regido em horas, que vai de 0 a 16 horas. Onde temos a parte rachuriada, que é a vazão em áreas não urbanizadas, e a linha contínua, vazão em áreas urbanizadas. Vejam que apresentam detalhes diferenciados, e é aqui onde eu toco com vocês esse assunto. Às vezes as questões do Enem caem desse jeito aqui, ó. Não tem texto, não tem nada. É só um desenho, é só um gráfico, é só uma apresentação. Onde a gente tem que fazer a interpretação dela de acordo com o enunciado da questão. Vamos olhar aqui qual é o enunciado. A dinâmica hidrológica, ou seja, do curso de água, expressa no gráfico, demonstra que processo de urbanização promove a. Vai promover o quê? Esse processo de urbanização. Então, se a gente observar o desenho, em áreas urbanizadas, olha, os índices pluviométricos, né, atingem maiores níveis, mas a sua vazão, que é esse escoamento aqui, demora mais rapidamente que aconteceu, em 12 horas, né? Nesse outro, os índices são menores, porém a vazão em áreas urbanizadas demora mais tempo. Então, observando esse desenho, vocês acham que na letra A, redução do volume dos rios é a resposta correspondente? A expansão do lençol freático, letra B. A diminuição do índice de chuvas, a letra C. Retração do nível dos reservatórios, letra D. Ou ampliação de escoamento superficial. Veja que o texto ele mostra o índice de precipitação, né, que é marcado por essas linhas, e a vazão dessas áreas. Em áreas urbanas não urbanizadas, em maior tempo. Qual letra vocês marcariam nessa segunda questão, pessoal? Deu para entender esse gráfico? Se não entenderam, perguntem, viu? Olha, Rebeca acha que é. O Elton D ou E, né? Davi D. É bom que já estamos vendo aqui diferenciações, né, de observação. Os demais, o que acham? Observando este desenho aí. Eu vou voltar lá e falar mais uma vez, né? Repetir aqui, para a gente interpretar o gráfico, certo? Vou interpretar aqui o gráfico. Olha, observando, né? Nós temos aqui uma precipitação de 0 a 90 milímetros. Né? Veja que a seta indica para onde está a questão do nível de precipitação. Temos a linha do tempo aqui embaixo, em horas de 0 a 16 horas. Na área de vazão urbana, ocorre muito mais rápido. Nas áreas não urbanizadas, ocorre uma vazão menor e em mais tempo. Qual é a relação deste gráfico com as letras enunciadas? Rebeca E, Davi D. Estou vendo aqui 2 Ds, 3 S. Né? Orlando E também. Alguém quer fazer algum posicionamento? O que achou da interpretação? Se deu para interpretar esse gráfico? Vamos fazer o seguinte, eu vou responder aqui a questão com vocês, aí vocês vão tirar a dúvida, tá bom? Então vamos voltar lá para o gráfico. É um gráfico complexo, né? Então vejamos. Observando o nível de precipitação e a vazão. O que é a vazão? É a água que vai cair e escoar na superfície. Esta pode ser no intervalo entre 0 e 16 horas. Na área urbanizada, ou seja, onde há construções, edificações, onde há o asfaltamento,
o nível de precipitação aqui foi mais alto, porém ela escoou mais rapidamente. E nas áreas em não urbanizadas, área rachurada, menor índice de precipitação, ele demorou mais tempo para escoar, foram 15 horas. Então, vendo isso, qual é a resposta que a gente daria a essa questão? Redução do volume de rios? Não, aqui a gente não está vendo nada sobre rios, né? B, expansão do lençol freático? Também aqui não está falando sobre lençol freático. C, diminuição do índice de chuvas? Se nós observarmos só essa questão aqui, sim, mas aí a gente não estaria fazendo uma relação com o tempo de escoamento, a gente estaria apenas observando onde choveu mais. Então a gente também descarta a letra C. Letra D, retração do nível dos reservatórios. A gente aqui não está vendo reservatório, a gente está só dizendo onde chove mais e a vazão, ou seja, a saída dessas águas. Então nos sobra quem? Letra E, ampliação do escoamento superficial. Ou seja, a dinâmica hidrológica expressa no gráfico demonstra que o processo de urbanização, a questão-chave está aqui, ó. O processo de urbanização promove a ampliação do escoamento superficial. Não é verdade? Olha, veja que onde tem área urbanizada, tinha mais chuva e escoou mais rapidamente. Deu para entender, pessoal, essa questão aí? Deu para seguir o raciocínio de interpretação? Não entenderam? Digam que eu repito, viu? O senhor poderia repetir essa questão, professor? Porque eu não entendi muito bem, não. Agora, vamos lá. Vamos nos deter ao gráfico, certo? O gráfico apresenta precipitações de 0 a 90, né, nessa linha E, na tangencial, tempo em que vai ocorrer o escoamento dessa área, que varia entre 0 e 16 horas, ok? Nós estamos vendo aqui que nessa linha escura, né, contínua, está marcado a vazão em áreas urbanizadas, ou seja, em áreas onde nós temos edificações, asfaltamento, né, onde o espaço natural deixou de existir. Nessa área aqui, choveu mais, está vendo o índice lá em 90, e também escorreu nessa água, ou escoou mais rapidamente, em apenas 12 horas. Diferentemente dessa área rachurada, né, que é essa área pontilhada, onde choveu menos, na razão de 70 milímetros, e a vazão só aconteceu em 15 horas, e são as áreas não urbanizadas. Então, a questão nos pergunta em cima do processo de urbanização. Então, a gente vem e observa esse gráfico, essa parte do gráfico. Então, nós observamos que lá choveu mais e escoou mais rapidamente, em apenas 12 horas. Então, ampliou-se o escoamento superficial, está trabalhando com superfície. Outras letras marcam a questão de chuvas, reservatórios, lençol freático, e não é nada disso. É apenas o escoamento superficial. Clareou agora a questão? Sim, clareou agora, professor. Obrigado. Pronto. Veja que o gráfico, ele é em cima disso aí, pessoal. Ele coloca essa pegadinha porque a gente pensa que tem um leque de opções. Mas se você pegar o enunciado da questão e jogar no gráfico, você mata a questão rapidamente observando as assertivas, tá certo? Então, eu peço a vocês sempre foco na questão. Às vezes o texto é longo, você, esse texto é cansado, eu vou ler esse texto todinho. Você pode até não ler totalmente. O certo é ler, é observar tudo. Mas você vai lá na questãozinha, que lá ela mata a assertiva que você deve marcar. Por quê? Porque é em cima dela que você vai escorrer o que está no texto e o que está no gráfico. Entendido, meus caros? Essa segunda questão. Clareou aí para vocês? Clareou. Os demais, entenderam direitinho? Quem quiser perguntar, fica à vontade, viu? Yes. Ok. Então, vamos aqui para a nossa terceira questão. A terceira questão já é diferente. Nós lá temos dois gráficos, temos um gráfico para uma pergunta seca. E agora nós vamos ter dois mini textos para corroborar com as nossas respostas.
Então, temos o texto 1, veja que é recente, né, em 2018. O texto 1 diz: há mais de 2 décadas, os cientistas e ambientalistas têm alertado para o fato de a água doce ser um recurso escasso em nosso planeta. Desde o começo de 2014, o sudeste do Brasil adquiriu uma clara percepção dessa realidade em função da seca. Já o texto 2, dinâmicas atmosféricas do Brasil. Elementos relevantes ao transporte de umidade na América do Sul e leste dos Andes pelos jatos de baixos níveis, JBN, ou nome mais técnico, frentes frias, FF, e transporte de umidade do Atlântico Sul, assim como a presença da zona de convergência do Atlântico Sul, os ECAS, para um verão normal e para um verão seco de 2014. A representa o centro da anomalia de alta pressão atmosférica. Veja que esse segundo texto ele é muito mais técnico. Ele vai trabalhar com a questão das zonas de convergência, onde temos a umidade que vem do oceano, aqui, América do Sul, leste dos Andes, já lá na parte norte, e nos apresenta esses dois mapas aqui, ó. A versão, o verão normal e o verão de 2014. No ano de 2014, nós tivemos um verão que trouxe seca para essa região sudeste do Brasil, né? Que é uma região que historicamente chove muito mais do que outras regiões, como por exemplo a região Nordeste. Em função dos dois textos, vem aqui, ó. De acordo com as informações apresentadas acerca de 2014, então, a questão está montada aqui, ó, na seca de 2014, lá na região Sudeste. Teve como causa natural o ou a constituição de frentes quentes barrando as chuvas convectivas, formação de anticiclones impedindo a entrada de umidade, presença de nebulosidade na região de cordilheira, avanço de massas polares para o continente e baixa pressão atmosférica no litoral. Vejamos por partes, pessoal. É uma questão complexa que envolve dois textos e um enunciado que envolve todos os dois. Vamos aqui para a letra A. É a constituição de frentes quentes barrando as chuvas atmosféricas. O que é que o texto nos diz aqui? Olha? Elementos relevantes ao transporte da umidade da América do Sul a leste dos Andes pelos jatos de baixos níveis, frentes frias e transporte de umidade do Atlântico Sul. Então, olha esse primeiro mapa aqui. Está vendo a zona de convergência? Ela está, isso no verão normal, lá no Sudeste. Nós estamos falando da região Sudeste. Em um verão normal, o solo fica bastante úmido, tá vendo? Olha, a gente tem que observar o desenho como um todo. E nós não temos áreas de ciclone. Tá vendo? Fluxo do Oceano Atlântico, vem as massas de ar úmidas do oceano. Isso aqui são as correntes das massas de ar do oceano. E da região da Amazônia, já é ventos que vêm dessa área dos Andes aqui. Tá entendendo? Toda essa parte aqui soprando para essa área. Essas são as zonas de convergência do Atlântico Sul. A zona de convergência do Atlântico Sul traz umidade do Oceano Atlântico. Se a gente olhar o verão de 14, que ele foi anormal, né? Olha como está diferente. Está vendo esse Azinho aqui? Ele vai representar os ciclones, os anticiclones, que se formaram nessa área, deixando o solo seco. Está vendo aqui, não é úmido? Aqui já está seco. Por quê? Porque não está vindo umidade do oceano para cá. Olha para onde foi a umidade. Foi lá para o outro lado. Foi lá para o outro extremo. Então, se nós compararmos esses dois desenhos gráficos, nós vamos ver que houve uma total mudança, uma anormalidade ou anormalidade, onde chovia bem, onde o solo ficava úmido pela retenção do líquido, e que no verão de 14 tudo isso mudou de acordo com fatores diferenciados, como barragens de frentes frias, alguns jatos, carregadas que não chegaram, mas qual é o nosso destaque aqui? É aí onde eu quero que vocês entendam. Essa água aqui que está vindo do Oceano Atlântico. Tá certo? Olha. Aqui ela chegou à região no verão normal e trouxe umidade. Já aqui não. Formaram-se ciclones aqui que não permitiram que houvesse um verão molhado, né? Um verão com muita chuva, um verão onde o subsolo fosse
abastecido. Olha esse desenho, tá vendo? Olha, das frentes frias. Elas chegaram a essa região. E olha para onde foi a frente fria aqui, olha. Fugiu dessa região. Então, observando o desenho, pessoal, e os textos, qual letra vocês marcariam nessa questão? Lembrando que questões como essas são bastante recorrentes em Enem, em concursos. A gente vê de primeira, né, de primeira assim, a gente vê logo um baque. Por quê? Poxa, como é que eu vou entender esses dois textos, correlacionar com o desenho, para depois achar uma assertiva? É aí onde eu falo novamente para vocês. Vocês têm que ir lá na questão, lá na pergunta. A pergunta é quem vai matar o desenho. Por quê? Porque o texto às vezes discorre sobre muitas coisas, mas a pergunta ela só quer saber de uma. E qual é a nossa pergunta? O que ela realmente quer saber? Vamos lá. Informações apresentadas sobre a seca no Sudeste teve como causa o quê? O que foi que causou, né, essa seca, né, ou essa anormalidade no Sudeste em 2014? O que foi que fez isso aí acontecer? O que vocês acham dessas 5 alternativas? Marquem aí, por favor. Navi, letra E, Wellington, letra B, Samira B, Letícia B, Rebeca B. Estou vendo um E e B por enquanto. Alguém pensa diferente? Alguém tem algum questionamento? Letra B, Maria Eduarda. Eu estou vendo que o B aqui está prevalecendo, certo? Aí eu vou perguntar a vocês o seguinte: por que vocês acham que é a letra B? É pelo desenho? É pela conectividade do desenho com o texto? Ou é porque a pergunta ela está bem explícita nessa questão aí? Pela conectividade, não é? Pronto, então vamos fazer o seguinte: vamos aqui para a questão. Gostei de ver, vocês colocaram a letra B por conectividade, né? E realmente é. É a letra B. E eu vou explicar por quê. A questão é, de acordo com as informações apresentadas, a seca de 2014 no Sudeste, então, a gente está trabalhando com o Sudeste, o desenho está lá, está montado no Sudeste, teve como causa natural. Se você observar, e eu já falei isso na explicação, nós temos uma área de ciclone aqui, não é? Então, quando eu falei em áreas de ciclone, vocês já devem ter se ligado. Opa, tem uma letrinha aqui que fala de anticiclone. Então, eu vou conectar com isso aqui. Veja que esse anticiclone, ele barrou, né, a entrada de umidade que vinha do oceano. Veja que eu apontei várias vezes para essa setinha aqui, não foi isso? Aqui vinha a umidade do oceano. E aqui a umidade foi para outro lugar. Então, isso aí matou nossa questão. Vocês eliminam todas as outras letras e a letra B realmente é a letra correta. Deu para entender, pessoal? Deu para entender essa conectividade aí? Veja que eu massifiquei em cima da corrente que vinha do oceano, que no outro desenho não tinha, e um desenho falava de anticiclone e o outro não falava nada. Então, isso aí dá para a gente juntar, isso aí são peças-chave dentro de uma questão. Porque às vezes a gente vê uma complexidade enorme na questão, mas o desenho alinhado com a questão lá embaixo, que tem às vezes um texto bem longo, cansativo, quando você termina de ler, você não entendeu o começo. Mas aí só a perguntinha já dá para você observar se tiver um desenho ou não, ou então procurar dentro do texto uma conectividade com aquela pergunta. Deu para entender isso aí, pessoal? Sim, agora ficou mais claro. Ficou claro, né? Veja que eu estou pegando questões até um pouco mais complexas, porque aí vocês já vão treinando para o futuro bem próximo nas avaliações de vocês, tá certo? Então vai dar tempo para a gente ainda fazer mais uma questão, né? Já está o tempo aqui. Vamos aqui para o quarto quesito. Veja que a quarta questão já é diferente, não tem desenho, apenas um pequeno texto, também 2018. Os países industriais adotaram uma concepção diferente das relações familiares e do lugar da fecundidade na vida familiar e social. A preocupação de garantir uma transmissão integral das vantagens econômicas e sociais adquiridas
tem como resultado uma ação voluntária de limitação do número de nascimentos. Em meados do século XX, o fenômeno social descrito contribuiu para um processo europeu de quê? Então, veja bem, o que é que o texto está falando? Veja que a todo momento fala de relação familiar, fecundidade, que é número de filhos, né? A mulher pode ter em vida fértil, e vai se alinhar a essa questão aqui, olha, vantagens econômicas e sociais. Então, aqui já começa a se pensar em uma sociedade reduzida. Tanto que o texto fecha falando sobre uma ação voluntária, né, por ação dos próprios pais, de limitar o número de nascimentos. Então, isso aconteceu em meados do século XX, entre 1950 e 1970. Esse fenômeno descrito contribuiu para o processo europeu de estabilização de pirâmide etária, conclusão de transição demográfica, contenção da entrada de imigrantes, elevação do crescimento vegetativo, ou formação dos espaços superpovoados. O que vocês acham que casa com a questão e o texto aí? A, B, C, D ou E? B, B, Letícia B, Orlando B. Alguém pensa diferente? Mais alguém, pessoal? Só dois por enquanto, vamos testar aqui. Vamos lá, Rebeca, Davi, Eduarda, Jacó, Davi Menezes acha a letra A, Rebeca letra B, o Elton já acha a letra E. Vejo que a gente tem, né? B está liderando um pouquinho, mas não tem unanimidade nem tem grande vantagem. Então vamos aqui para a nossa questão, certo? O texto nos falou sobre freio, né, redução ou limitação do número de nascimentos. Isso ligado a quê? A uma transmissão integral de vantagens econômicas e sociais, que seria uma vantagem por essa limitação. Tudo isso ligado a uma redução, uma reeducação familiar, no sentido de redução no número de filhos. Então, estabilização da pirâmide etária? Não, aqui não está falando sobre idade. Conclusão de transição demográfica? Beleza, pessoal, achamos nossa resposta. Lá na Europa, eles concluíram dessa maneira, limitando o número de filhos para que desse uma qualidade e uma qualidade de vida a essa população bem melhor. Porque se você tem menos filhos, você vai ter condição, né, de dar uma melhor educação, maior alimentação, porque quanto mais filhos, maior são as despesas, mais trabalho você vai ter. Então, eles pensavam nisso aí, reduzindo o número de filhos, a gente fica numa boa, a gente conclui essa transição aí. As outras não são por quê? Contenção de entrada de imigrantes. Aqui não está falando de imigrantes. Elevação de crescimento vegetativo, aqui o texto está falando o contrário, é uma redução. Formação de espaços superpovoados, ninguém está falando sobre ampliação de áreas. Então, conclusão da transição demográfica casa com a nossa pergunta, que finalizou o processo europeu dentro deste texto. Compreendido, pessoal, isso aí? Sim, né? Vocês sempre façam isso. Quando vocês terminarem de ler o texto, um gráfico, vocês vão lá nas questões e observam. Mas isso daqui não tem nada a ver. Você vai matando essas que não tem nada a ver com o gráfico ou com o texto. Aí sim, vai sobrar uma, duas, no máximo três, para você refletir e fazer a conexão das questões. Deu para entender, pessoal? Essas quatro questões trabalhadas hoje. Gostaram desse sistema?
É só vocês que, né, procurem vídeos sobre esses temas, vocês peguem essas questões, né? Lá no Classroom, vocês fizeram as atividades lá da segunda-feira. Como aqui é um aulão, é algo isolado, não vai ter essas questões, mas essa aula está gravada. Se tiverem dúvida, depois vocês podem acessá-la, né, no canal da escola e vai facilitar mais ainda para vocês, tá certo? De antemão, eu já agradeço a participação de todos vocês aqui nesse aulão. Espero que tenham gostado da aula. E vou fechar aqui só com uma chamadazinha básica para a gente encerrar a nossa aula de hoje. Maria Eduarda, liga o microfone. Presente. Oi, tô Anne, aqui. Presente. Davi Menezes, Oi, presente. Davi Soares, Davi Soares, Samira, Presente, pô. Franks, Presente. Rebeca, Presente. Letícia, Presente. Wellington, Aqui, professor. Caliane, Caliane Silva, né? Orlando, Jacó. Presente, professor. Pronto. Quem ficou faltando, tô vendo aqui Cícera, né? Mais Faltou alguém? eu também. Vamos lá. Vou voltar aqui. Daniele, né? Presente. Tem mais? Deixa eu ver aqui. Faltou mais alguém? Não, né, pessoal? Tá todo mundo chamado? Pronto. Agradeço a participação de todos vocês. Segunda-feira a gente se vê na nossa aula rotineira. Tá bom? Obrigado a todos.